Olá, tudo bem? Como é que você tá aí? Espero que bem, né? Aliás, se você tiver tudo bem, você precisa ser estudado, porque acredito que uma maioria das pessoas responderia automaticamente, eu estou bem e tal, mas no frigir dos ovos não tá tão bem assim. É claro que as escrituras, elas preveem muitos dos males que nós vivemos hoje. Lógico que com outros nomes, né? Hoje nós adaptamos os problemas e às vezes nós mudamos, colocamos uns nomes mais chiques de coisas que assolam a humanidade desde a queda lá do homem com Adão e Eva. E um desses problemas é a ansiedade. O que seria a ansiedade se não aquele sentimento de incapacidade sobre os fatos da vida, né? Você se pôr para pensar a respeito da sua própria vida, da sua própria insignificância na sua existência e saber que você tem limitações enormes. E essas limitações, elas não só influenciam o seu dia a dia, mas até mesmo da sua descendência. E elas vieram, inclusive, da sua ascendência também. As pessoas antes de você, os seus avós, seus tataravós, viveram e sofreram coisas muito parecidas que você. Mas falando de ansiedade hoje, acredito que um dos pontos mais críticos aí que desenvolve esse sentimento, e isso não sou eu que estou falando, é a própria ciência. Os próprios grandes pensadores, filósofos, psicólogos, pessoas que estudam a mente humana, dizem com bastante propriedade que o que faz realmente você ficar ansioso é saber de tanta coisa ao mesmo tempo e ao mesmo tempo ter incapacidade de resolver essas coisas que você fica sabendo. Mas buscando as respostas nas escrituras, como é um costume, eu me lembro muito bem do texto escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 25. Com toda certeza você já ouviu em algum momento, nem que seja alguns versos soltos dessa passagem, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. E é interessante que essa passagem ela já incita coisas que hoje os terapeutas, os psicólogos, as pessoas que trabalham com a mente humana trabalham arduamente todos os dias em nós, que precisamos tratar aí essa camada da nossa existência, né? Sabendo que nós somos um ser de tripla camada, corpo, alma e espírito. O corpo, por obviedade, você cuida ali da sua alimentação, você faz os seus exercícios, você dorme o tanto que você tem que dormir, você toma o tanto de água que precisa tomar, enfim, ingere os nutrientes necessários, corta os alimentos que te fazem mal e aquela coisa toda, isso influencia na saúde do seu corpo. A alma, obviamente, aí nos sentimentos, né, naquilo que aflige o ser humano, é tratado não só pelos terapeutas, mas também pelaquela sua vida mais regrada, mais meditativa, né, de você ler bons livros, de você alimentar a sua alma, os seus sentimentos, com coisas que realmente fazem bem para você. E o espírito é, obviamente, a parte ali da ligação do homem com o seu Criador, ou da ligação do homem para aquilo que ele crê. Existem pessoas que não creem, né, em Deus, ou que não são monoteístas, ou até mesmo politeístas, mas que creem em alguma espécie de divindade, seja ela a evolução, seja ela a filosofia, seja ela qualquer coisa que o valha. Mas o fato é que essas três camadas elas precisam ser tratadas.
E a ansiedade, ela fica ali perdida, né? A ansiedade, ela acaba permeando e atingindo as 3 camadas do homem, né? A ansiedade pode gerar uma saúde fragilizada fisicamente, ela pode gerar ali sentimentos ruins, que aí tange a parte da alma, e ela pode também gerar uma descrença, um desprendimento com a própria vida, que aí vai para o lado espiritual. Mas aqui, as Escrituras falam muito claramente sobre a ansiedade. A ansiedade vai acontecer, porque o homem, como citei, desde sua queda, como nós cristãos cremos, ou até mesmo desde da sua evidência de existência, né? Como a filosofia diz, desde que o homem atinou-se que era um ser, a ansiedade começou a andar atrás dele. Seja como uma sombra, ou às vezes até como um norte, né? Fazendo com que ele saísse da sua famigerada zona de conforto. Embora eu, sinceramente, acho isso apenas um neologismo inventado por coaches desesperados por dinheiro. Mas essa zona de conforto acaba mudando, invertendo as coisas e fazendo com que as pessoas estejam abaforidas, né? Esbaforidas para correr atrás de um sucesso que nunca alcança. Assim como aquela parábola, né, da cenoura e o jumento, as pessoas estão o tempo todo correndo atrás de uma cenoura que já está ali na cara delas, mas elas estão sempre atrás de um horizonte. Se tem um emprego, vai atrás de um emprego melhor. Se tem uma casa, quer uma casa maior. Se tem um carro, quer um carro mais novo. Se tem um casamento, quer ter mais filhos e mais filhos. Quer ter uma família ainda maior. Enfim, sempre haverá um a mais, né? Eu costumava ouvir quando criança de que sempre vai ter um coleguinha com uma caixa de lápis de cor mais legal que o seu. Eu me lembro que não tinha tantas condições de ter ali os melhores materiais, mas tinha um material ali mediano, que atendia a necessidade da escola, a minha necessidade também. Mas sempre tinha aquele coleguinha que tinha o guache mais brilhante, que tinha, de repente, ali aquele estojo com as canetinhas mais chamativas. Enfim, isso gera ansiedade ao homem, e ao homem espécie, não ao homem gênero, mas isso gera uma ansiedade absurda. E as Escrituras aqui nesse trecho dizem muito claramente, cara, por que você está preocupado? A sua vida já é um sustento absurdo. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da visão, até mesmo cristã, mas da visão criacionista. Você que é evolucionista, que crê que o homem em algum momento evoluiu de uma outra espécie de primata. A sua vida já é complexa e divina ao mesmo tempo por si só. Né? Então essa complexidade que é a nossa cabeça o tempo todo querendo crescer, o tempo todo querendo se provar, não faz sentido. E as Escrituras dizem, olha, vocês já são o suprassumo da criação. Então não há porquê as necessidades básicas da vida, comer, dormir, ter segurança ou qualquer coisa que o valha, seja uma desculpa para você afligir a sua alma, para você afligir os seus sentimentos com ansiedade. Porque partindo agora do princípio da crença, você vai ter o seu alimento. Você vai ter onde repousar a sua cabeça. Você vai ter como buscar e conquistar. Isso vai ser uma ordem natural de você simplesmente levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Isso vai gerar frutos. Então não há necessidade de você transformar essa ansiedade em um Deus que você se amoleta o tempo todo e achar que sim, eu preciso ser ansioso porque a vida está passando. Sim, a vida está passando, mas e daí? Os lírios do campo, né? Como a passagem cita, que tem a mais bela formosura, ele não fez esforço nenhum para ser bonito. Ele não fez esforço nenhum para ser vívido. A própria vida acarretou-se de dar a ele essa beleza, de dar a ele essa capacidade. E quanto mais nós, criaturas de Deus, que fomos enxertados em Cristo, chamados de filho, quanto mais nós que temos o valor dessa criação, dessa salvação, quanto mais nós, porque é que nós vamos nos desesperar para aquilo que Deus com certeza vai nos prover. Volto a citar, não estou dizendo aqui que você deve simplesmente esperar cair do céu, né? Ultimamente até a chuva está difícil cair do céu. Mas se isso gerar uma ansiedade em você, qual o propósito? Vamos ser práticos aqui. Sendo Jesus o Filho unigênito de Deus, e tendo Deus aberto mão assim do seu Filho, para que ele em forma de sacrifício remisse todo o pecador humano, né? Ele deu o seu Filho para morrer na cruz e ele vai regular para você as migalhas da vida, cara.
É sério que esse é o nível de fé que você tem? E o texto diz, né? Você que é um homem de pequena fé e que tem medo desses pequenos problemas. Não faz sentido. A cada dia basta o seu mal, não é isso? Mas eu tenho um trecho que sempre confunde as pessoas, que eu vou reler, né? Aliás, não só confunde, os lobos devoradores, os mentirosos, os falsos pregadores, fazem as pessoas entenderem errado esse texto aqui, no 33, que diz: buscai, pois, o primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas que são descritas aqui, comida, bebida, lugar para dormir, né, uma dignidade, essas coisas básicas serão acrescentadas. Mas não, o lobo devorador diz que todas as coisas, né, as riquezas, as honras, tudo mais, desde que você trabalhe em prol do Deus religião. O Deus religião quer que você trabalhe achando que o Deus Altíssimo vai bancar o seu luxo, né? Bancar aí a sua garbosidade. Não é isso. Então, estas coisas básicas você vai receber. E a ansiedade nada mais é do que você contemplar a sua incapacidade. Você olhar para o amanhã, que ainda não aconteceu e nem sabemos se acontecerá, e achar, puxa, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, o que eu vou fazer daqui a um mês? Meu Deus, o que eu vou fazer daqui a um ano? Vou ser bem sincero para você? Não sei. E aliás, o próprio Deus está dizendo para você: esquenta com amanhã não. Cada dia basta o seu próprio mal. Trate a sua parte alma. Nós temos muitas ferramentas aí. Você pode procurar um bom psicólogo, um bom tratamento, se aconselhar com pessoas mais experientes. É importante que você use a medicina de uma forma positiva, porque a medicina foi uma diligência, né, que o próprio Deus dividiu com o homem. Toda sabedoria, isso as escrituras dizem, né? Toda sabedoria e bom pensamento provém de Deus. Então a medicina está nesse barco. Os tratamentos medicinais estão nesse barco. Então procure ajuda, né? Não espiritualiza tudo, não. Ah, é demônio, é demônio. Não, às vezes é só a necessidade de fazer uma terapia, o que não é um demérito. Assim como você procura um médico quando está com a garganta inflamada e toma um antibiótico, quando você precisa tratar alguma coisa psicossomática, psicológica, você tem que procurar um profissional. Mas até lá, a ansiedade, ela vai tentar te enganar em algumas formas, mas a cada dia basta o seu mal. Até mais.